Olá, meus irmãos em Jesus. Que alegria poder novamente me dirigir a vocês. Em que nós, mesmo distantes, porém próximos, ajustados aos novos desafios virtuais, possamos aquecer nossos corações junto da mesma frequência de pensamentos. Agradeço ao Cetrelve, nosso cadinho de amor por mais esse instante. Bom, ou então, como dizia Chico, né? Emmanuel passou para ele um poema que eu vou falar só um pedacinho, chamado Somente Hoje. Hoje, à luz do presente, dia como este dia, em toda a vida terás este somente. Vamos recordar isso, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Margarete, meu apelido é Meg, sou voluntária do Cetrelve e continuamos longe dos olhos, mas, como eu sempre digo, tão pertinho do coração. Que bom que existe a internet, né, gente? Senão, sei lá, nada disso seria possível. Eu vou até abrir um parênteses aos comentários que eu vou fazer, algo que eu achei bem curioso. Você sabia que a internet foi criada em 1969 nos Estados Unidos? Tinha como função interligar os laboratórios de pesquisa. Um professor da Universidade de Califórnia falou com um professor da Universidade de Stanford e mandou o primeiro e-mail em 1969. E no Brasil só chegou em 1981, por meio também de uma rede de universidades, tá? Sabe que em maio de 2020 foi feito um levantamento? 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet. E isso equivale a 134 milhões de pessoas. Por que eu mencionei isso, né? Eu quero destacar aqui como Jesus é bonzinho. Toda essa pandemia, tudo isso que está acontecendo, e se tivesse acontecido antes do tempo da internet? Claro, nós nos adaptaríamos, somos seres humanos, semelhanças de Deus, então nós também se daríamos um jeito de se virar, né? Vamos falar a verdade. Mas com a internet isso facilitou muito. De repente nós nem poderíamos estar conversando. Bom, hoje o assunto para reflexão nossa é o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Bom, tudo bem. O que eu vou dizer agora, muita gente já sabe, mas dá tempo de pegar a água, o copo, a jarra ou a garrafa, para no final de toda a nossa reflexão, nós vamos fazer a fluidificação das águas, tá bom? Eu devo acrescentar que se você ainda tem dúvidas sobre isso, dá uma olhadinha na reflexão nesse mesmo canal, lá em novembro, no tema Sede Perfeitos. É um tema realizado anteriormente, em que lá a gente explica mais detalhadamente o que significa fluidificar a água, tá? Bom, então vamos dar início ao que nós viemos fazer, vamos nos concentrar, aproveitar o instante concedido, deste dia tão somente hoje, somente, inspirando este ar do ambiente onde você se encontra. Junto com Jesus, inspire toda a energia, o amor, deixe-se envolver. Inspira, segura e solta. Inspira, segura e solta, pelo menos umas 3 vezes, tá? Que maravilha se você estiver respirando por sua conta e risco. Que bom que estamos respirando. A espiritualidade, quando você faz essa conexão e pensa em Jesus, ele vai atuar. A espiritualidade vai atuar sobre você. Você tem sempre que fazer uma ligação, uma prece, claro. Você liga o celular, você liga o rádio, você liga a TV. Então, se ligue. Pense, respira e solta, e nós estaremos nos conectando a um plano maior. Use a força de pensamento onde você estiver. Na sala, na cozinha, no hospital, num carro, talvez ouvindo isso. Não importa. Inspira, se conecte e solta o ar. Vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono da Cúpula Espiritual e Protetora do Cetrelve, que com suas legiões de companheiros nos envolva, nos guarde, nos guie, mas precisamente esteja dentro de cada um de nós.
para iluminar nossas vidas, a vida dos nossos amigos, dos nossos parentes encarnados ou desencarnados, nos dando paz e serenidade para a reflexão de hoje. O livro que eu utilizo é uma tradução do Herculano Pires, este aqui, ó, tá bom? O capítulo é o 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Claro que nós aqui vamos discutir o assunto, vamos nos falar de forma sintética, tá? Mas eu peço, com todo respeito, que vocês leiam em suas casas por completo o capítulo 24, porque vale a pena, tá bom? Este capítulo é dividido em diversos temas. Um dos temas é por que fala Jesus por parábolas? Por que será que Jesus fala por parábolas? Para facilitar o entendimento das lições. Dá uma olhadinha na questão 628 do Livro dos Espíritos, porque lá tem uma indagação que diz: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra, fora do tempo, não produz. Dá uma olhadinha na questão 628, que ela é mais profunda do que isso só que eu falei, tá? Nesse capítulo também fala, os sãos não precisam de médico. Tudo isso porque os fariseus diziam a seus discípulos: por que come o mestre com os publicanos e os pecadores? Vamos verificar o que foi que Jesus respondeu. No final desta reflexão, você vai descobrir o que Jesus esclareceu sobre isso. Temos o item coragem, a coragem da fé também aqui, porque antigamente, quando a pessoa era cristão, normalmente ia ser comida por leões, né? Então era uma coisa muito séria. Então havia a coragem da fé. O que quer dizer com esse título? Que Jesus gostaria que nós não temêssemos confessar que somos discípulos da verdade. Não podemos guardar somente para nós os ensinamentos do Mestre. Temos também nesse capítulo o item carregar a cruz e quem quiser salvar a vida. A nossa cruz representa as dificuldades e obstáculos da vida presente, consequências muitas vezes do nosso passado. Jesus disse: pois se aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É muito profundo isso daí. Por isso que eu gostei demais desse capítulo. Eu adorei os temas, pois tem tudo a ver com esse momento atual que estamos vivendo. Vamos ver se vocês, no final, concordam com isso. Claro, eu não sou dona da verdade, nem devo julgar, nem achar que eu sou possuidora de todo o conhecimento do mundo. Por isso, nós temos, né, esse telefone que você pode pegar, escrever para nós, me contestar, claro. Cada um tem uma opinião própria, né? E estou tentando aqui passar o que eu li no capítulo 24, mas não é por isso que eu sou dona da razão e de tudo que há no mundo. Estamos aqui abertos para conversarmos a respeito, ok? Basta você escrever no WhatsApp do CETREL. Se nós pegarmos o livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 61, nós vamos confirmar por que Jesus escreveu por parábolas. Por que ele fala, escreveu não, falava por parábolas, né? Porque ele era muito didático. Ele aproveitava o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, se as pessoas sabem, Jesus viveu até 33 anos, do primeiro aos 30 anos dele, é meio que incógnita, né? Incógnito toda essa situação. Então, nos 30 aos 33, que ele formou todos apostolado dele, ele acendeu luzes para milênios. Esse era o nosso mestre. Esse é o governador do nosso planeta. Esse é o homem em que nós somos discípulos. E com seus discípulos, ele foi colhendo, né? Arrebanhando ovelhas para o seu grupo, que também, é claro, é simbólico. Com os seus discípulos, ele renovou o mundo. Olha que incrível. Você acredita que ele, corrigindo os espíritos perturbados, ele transformou todo o sistema judiciário da Terra? Antes era assim, olho por olho, dente por dente. Imagina, me feriu, vou ferir você. Machucou meu olho, eu tiro o seu. Mexeu no meu dente, arranco o seu. Jesus veio e mudou todo o sistema judiciário da Terra. Ao invés disso, sabe o que ele falou? Amai-vos uns aos outros.
Graças a Deus, né? Para a felicidade humana, ele falou isso. Bom, nesse capítulo começa assim: não colocar a candeia debaixo do alqueire. Então, claro que eu me sinto na obrigação de explicar para vocês o que é uma candeia. A candeia era um objeto muito conhecido nos dias de Jesus. A iluminação das casas judaicas eram bem precárias. Não havia energia elétrica. E naquela época a candeia era a luminária, um objeto muito comum naqueles tempos. Ele tinha uma forma arredondada e oval, mais ou menos achatada, com 2 orifícios. Por um passava um pavio, que era confeccionado de cânhamo, e o outro era colocado o óleo para abastecer. Cabe aqui uma colocação. O que é cânhamo, né? Cânhamo era uma planta cultivada por suas sementes, fibras e caules. As sementes eram usadas na produção de alimentos, suplementos nutricionais e medicamentos. E o caule, por suas fibras, eram usadas na produção de várias coisas. Papel, tecido e a corda. Essa corda é o cânhamo que se usava na candeia. Ela possuía também uma alcinha para transporte ou simplesmente para colocá-la no velador. Ah, meu Deus, o que é velador, né? Um nicho na parede. Sabe, hoje em dia, nos apartamentos, nas casas, tem um nicho na parede do banheiro, uma entradinha, com uns ladrilhinhos muito lindos que as pessoas colocam nos seus shampoos, ou sabonete, fica à vontade. Mas, naquela época, esse velador era um nicho na parede que você colocava a candeia para iluminar toda a casa, tá? Olha, veja bem, hoje nós poderíamos comparar isso aqui. Sabe quando você tem um roteador do seu computador, você não coloca ele no alto para, sei lá, ser utilizado pela casa toda, né? Wi-Fi, as correntes eletromagnéticas, para tudo funcionar. Naquela época, era a candeia que era colocada lá no velador, lá em cima, para iluminar tudo. E o que é o alqueire? Nós hoje dizemos, a fulano tem tantas terras, fulanos tem tantos alqueires. Jesus falava, não colocar a candeia debaixo do alqueire. Era um medidor do óleo, né, que colocava o azeite, que era o combustível, para que a candeia se mantivesse acesa. Hoje poucas pessoas sabem, muita gente às vezes nem pensa a esse respeito, mas antigamente as cidades eram todas iluminadas, não pela luz elétrica, pelos lampiões, que eram colocados em pontos estratégicos das cidades. O que eu quero dizer com isso? Que havia os acendedores de lampiões. Eles entravam em cena no finzinho da tarde, com uma vara especial dotada de uma esponja de platina na ponta, e acendiam os lampiões, que, digamos, seriam as candeias dos caminhos que nós passávamos. De manhã eles apagavam, limpavam e abasteciam quando necessário. O lampião a gás foi inventado na Inglaterra em 1792. Mas vocês sabiam que até 1830, a cidade de São Paulo também usava o azeite como combustível? Incrível! Faz pouco tempo, não faz muito tempo assim. Acredito que muita gente que está nos ouvindo tem um pai ou uma mãe, ou até ainda vive e está me ouvindo também. Gente, claro, viveu bastante tempo? Viveu, mas ainda é possível. Mas talvez não esteja nos vendo na internet. Mas quem nasceu depois de 1830 não chegou a ver, né, a cidade sendo acendida com azeite. Mas em 1850, o Barão de Mauá, nossa, até falei uma bobagem, né? Eu imaginei 1930, 1830 não, né? A cidade de São Paulo ainda usava azeite, 1830, por algum motivo eu imaginei 1930. Mas depois, Barão de Mauá, que vocês sabem que foi um brasileiro, símbolo do capitalismo, pioneiro da industrialização no Brasil, empreendedor do século XIX, dá licença um pouquinho, que iluminou a cidade do Rio de Janeiro. A Avenida Presidente Vargas era iluminada por esses, digamos, candeeiros, né? Apagava e acendia, tinha um pavio lá. Só que em 1933, acho que foi aqui na hora que eu li que eu me confundi.
Seguindo o curso da modernidade, apagou-se o último candeeiro da cidade do Rio de Janeiro. Tinha até um poeta chamado Jorge de Lima, que em 1909 tinha feito um poema, né, para os acendedores de lampiões. Ele falava assim: lá vem um acendedor de lampiões de rua para odiar o sol e associar-se à lua. Você vê, até 1933 havia candeeiros na cidade do Rio de Janeiro. Então, candeeiro e não colocar a candeia debaixo do alqueire. Candeeiro e alqueire, embora são palavras antigas, na verdade, foram utilizadas até pouco tempo, 1933. Tá? Agora vamos pensar assim, por que será que Jesus falou por parábola e falou isso? Candeeiro e alqueire. Né? Ele quis dizer que não se acende uma luz senão para dissipar a escuridão. Por isso que eu falei dessa profissão de acendedor de lampiões que não existe mais. Eles dissipavam a escuridão. Só que Jesus estava querendo dizer sobre o conhecimento. Do mesmo modo que aquele que conhece as leis divinas não deve guardá-las para si, mas divulgá-las por meio da palavra e, sobretudo, pelo exemplo. Exemplo é uma coisa muito séria que tem muito a ver com os aprendizados de Jesus. Até teve uma madame, acho que é Madame de Sábia, em 1630, e ela dizia assim: nada é mais perigoso que um bom conselho, mas perigosíssimo se acompanhado de um mau exemplo. Então, exemplo, atitude é uma coisa que conta muito, tá? Sabe que uma certa vez eu estava trabalhando no escritório, era uma meninota ainda, tinha lá meus 19, 20 aninhos, e nós estávamos todos trabalhando, e um alto funcionário saiu lá de uma sala e se dirigiu para a nossa sala lá. Todos os funcionários sentadinhos, ele parou na frente da máquina de picotar papéis e ficou olhando para a máquina. Claro, um dos funcionários se levantou e foi atendê-lo, né? E disse para ele assim: o senhor precisa de ajuda? Ele falou: sim, eu quero utilizar. Ele apontou para a máquina de picotar. O empregado falou: ah, senhor, é só assim, ó, é só pegar o papel, colocar aqui, apertar o botão e pronto. Aí, é claro, o papelzinho da máquina de picotar saiu assim, todo fininho. É que não chega a ser fino que nem o cabelo, mas fino assim que nem um palito de fósforo, um palito de dente. Né? E saiu todo aquele papel picadinho quando o funcionário colocou na máquina. Aí o alto funcionário vira para o funcionário comum, nós mortais, e fala assim: mas onde saiu a cópia? Você imagina que embaraçoso foi. Ele confundiu a máquina de picotar com a máquina de tirar xerox. E é claro, foi um documento que foi picotado. Logo, eu me lembro da frase de Pascal, tá? Que ele dizia assim: ninguém é tão pequeno que não tem algo a ensinar, e nem é tão grande que não tenha algo para aprender. Assim era Jesus. Ele procurava um jeito de que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. Então, ele falava por parábolas, dando exemplos. Sabe quem utilizou esse método? Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador que em 1921, eu gosto muito de datas, mas às vezes eu me confundo. Em 1921, ele nasceu em Recife, lá em Pernambuco. Ele veio desencarnar aqui em São Paulo em 1997. Paulo Freire, talvez intuído, claro, o que ele fez? Ele percebeu que as pessoas no Nordeste tinham muita dificuldade de ler e escrever. Ele queria alfabetizar as pessoas que vieram como ele, de uma situação bem precária, sofrida. Ele percebeu que para alfabetizar os adultos, não adiantava falar que o B vem da barata que usava uma salinha de veludo, ha, 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 he, he, he. Não adiantava,
porque isso era longe da imaginação daquelas pessoas. Então, o que ele fez? Ele discutiu as experiências de vida entre si. Então, ele falava para o pedreiro sobre o tijolo, para o pintor sobre a tinta, sobre a pessoa que vivia na roça, sobre o fruto, sobre o cultivo. Então, ele usava palavras presentes na realidade dos alunos, palavras que são decodificadas para a aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo. Mas que mundo? Do mundo deles, no mundo em que eles viviam. E isso também já disse Kardec, desse capítulo mesmo, no item 4. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem recebe. Por isso que Jesus falava por parábolas, para o entendimento daquelas pessoas. Tá? Jesus fez da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, porque se tratava de regra de conduta. Cada coisa deve vir ao seu tempo oportuno. Por isso, ele falava por parábolas. Tá? Vocês já observaram? Agora, recentemente, teve o Natal. Muita gente montou o presépio. Vocês não achavam assim estranho que os pastores chegavam com uma ovelhinha aqui no pescocinho deles? Uma ovelhinha bonitinha, assim. Quando eu era criança, que eu via aquelas ovelhinhas no pescoço, falava, nossa, acho que eles vieram trazer uma ovelha para Jesus. Eu sempre pensava isso, né? E agora, estudando, né? Que o Espiritismo é assim, é uma coisa maravilhosa. Abre a porta do conhecimento, da educação, da vida. O Espiritismo é uma coisa fantástica. Não que você não possa estudar outras coisas, claro que pode. Só que eu encontrei a facilidade, eu nasci católica, encontrei a facilidade maior para compreender certas coisas da natureza pelo Espiritismo. E por que será que o pastor anda com aquela ovelhinha aqui no pescoço? Né? Os pastores saíam pastorear, normalmente todas as famílias sobreviviam daqui, e por vezes tinha alguma ovelhinha novinha que saía do rebanho e dava uma escapadinha, e era muito perigoso, porque podia um lobo, alguma coisa atacar, né, a ovelhinha. E o que ele fazia? Ele pegava aquela ovelhinha bem novinha, que a sua cartilhagem ainda estava bem molinha, e dava uma pequena destroncada na perninha dela. Aí ela não conseguia andar, tadinha, doía. Aí ele colocava ela no pescoço. E aí o que ia acontecendo? A ovelhinha ia sentindo o cheiro dele, o cheiro do rebanho que estava impregnado nele. Quando a ovelhinha ficava boa com a patinha, ele colocava no chão e ela reconhecia o cheiro. Então ela sabia qual era o seu rebanho. O que é isso? Sábios, eles eram sábios, pessoas de muito conhecimento. Então, acharam uma forma de precaver, uma forma de não perder a ovelhinha. São modos de ensinar. São modos que, se você pensar um pouquinho, são formas que vêm em nossa cabeça por uma intuição. Isso é conhecimento, tá? Eu acho isso muito interessante, tá? Então, Jesus queria levar à luz todas as camadas, a todas as classes da sociedade. Não importava se era pobre, se era rico, se era virtuoso. O que ele queria mesmo? Ele queria fortalecer o bem e aos viciosos para corrigir, pois aos doentes é que precisavam de médico. Era isso que ele fazia. Aos virtuosos para fortalecer no bem e aos viciosos para corrigir, tá? Dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, aos cegos, aos humildes de boa fé. Jesus dirigiu-se principalmente aos que tinham um coração dilacerado. Isso demonstra que o Senhor abraça a todos que desejam se alimentar espiritualmente, em qualquer tempo, em qualquer situação. Ele está pronto para atender as almas que o buscam. Essas palavras também se aplicam ao Espiritismo. Por quê? Pois admira-se muitas vezes que a mediunidade é concedida às pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem no mal. Parece até que a mediunidade só deve ser atribuída a pessoas de maior esclarecimento. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica. Ela é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todas as classes da sociedade. Todos podem ser dotados
digamos, dos atributos de ver, de ouvir, de falar. Mas não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. A excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então, nós devemos semear na terra o que colhemos da vida espiritual, os frutos da nossa coragem e da nossa fraqueza. Antigamente, quem se dizia cristão era colocado para o leão comer? Era. Hoje não é assim. Então, se você é provocado, se você, quando é chamado para fazer alguma coisa errada e você não quer fazer, não tenha vergonha de dizer, Jesus está vendo, isso não deve ser feito, não devemos agir assim. Tem que ter a coragem da fé, daquilo que você está processando dentro de você, tá? Esse capítulo é lindo por causa disso, ele explica isso. E ele explica, inclusive, que a cruz é a nossa dificuldade orgânica, o nosso degrau social, está no nosso parente infeliz, está naquele que fica nos cutucando. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Portanto, sede felizes quando os homens, tratando-os de má vontade, vos derem ocasião para provar a sinceridade da vossa fé. Porque o mal que eles nos fizerem resultará em vosso proveito. Suporte corajosamente as atribuições da vossa fé. Outro dia eu assisti uma palestra do Marco Maiuri e ele falava uma coisa muito linda que eu achei que cabe muito nesse momento de pandemia. Ele disse que o espírito de Natanael, e, claro, psicografou para ele, diz que nesse momento na Terra ocorre um resgate da humanidade, onde todos nós estamos inseridos em nossas próprias provas e expiações. Essa pandemia, este vírus, é um instrumento de desencarne. Claro que nós não queremos desencarnar assim. Claro que nós queremos de verdade vencer esta prova ou essa expiação que temos que passar. E nós devemos fazer tudo isso mesmo, nos cuidarmos. Porque nós estamos vivos, sim, estamos vivos ainda. Olha que legal, nesse lindo planeta azul. Vamos continuar nos cuidando com todo o carinho necessário, porque nós temos que cuidar do corpo e da alma. Pois nós sabemos que é indispensável cuidar de ambos. Tudo isso está nesse capítulo 24. A forma como que Jesus nos colocou, a forma que Jesus tenta nos passar. Não sejamos incrédulos. Vamos nos cuidar, nos amar e viver na linguagem de Jesus, sermos os verdadeiros discípulos de Jesus, tá? Outro dia, até peguei umas palavras do Goethe, que é um escritor alemão. Ele foi autor de um poema bem trágico chamado Fausto, né? Fausto era, digamos, o favorito de Deus. E ele era um sábio que tem que aprender tudo que pode ser conhecido. Então, sejamos nós o Fausto da nossa história. Vamos tentar aprender tudo o que podemos sobre a obra de Jesus, para quando a gente desencarnar, já irmos mais preparados para o lado de lá, e quando nós nos reencarnarmos, já é porque você não perde tudo que você aprendeu. Trazemos conosco o conhecimento, tá? E Goethe falava assim, qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si o poder, o gênio e a magia. Olha que lindo! Comece, né? Todos os atos de iniciativa e criação têm uma verdade elementar. E ignorá-la mata incontáveis ideias e incontáveis planos. Então, vamos ler esse capítulo inteiro, estudar melhor ele, analisar. Se tiver dúvida, nos escrever, tá bom? Eu sei que o assunto é gostoso, a história é bonita, Jesus fala muito dentro da nossa alma, mas
nós estamos chegando ao fim. Nós temos um tempo para isso, eu não quero cansar o ouvido de vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas colocações, tá? E agora nós vamos passar para a fluidificação das águas. No meu lar, eu faço evangelho uma vez por semana. E eu vou utilizar aqui a prece que eu faço na minha casa. Acaso você tenha alguma dúvida de como fazer evangelho no lar, escreve aqui para nós, tá? E nós estamos à disposição para falar com você a esse respeito, ok? Então agora, chegando ao finalzinho da nossa reflexão, vamos fazer a fluidificação da água que você colocou aí, seja num copo, seja numa jarra, seja numa garrafa. Tem pessoas que colocam numa garrafinha e bebem toda manhã e toda noite, tá? Com o que vocês acharem melhor. Então vamos lá. Que os benfeitores espirituais derramem seus fluidos curativos, calmantes e outros que precisamos na água que cada irmão nosso separou, Jesus, com esta finalidade. E que derrame sobre ela mais e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E que aquele que depois beber esta água em nome de Jesus receba uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos necessárias para o nosso aprendizado diário. Em cumprir a vontade de Jesus. Não colocar mais a candeia debaixo do alqueire. Ao contrário, expor o seu coração, a sua vontade, como discípulo de Jesus. Antes de terminar, eu vou falar sobre um poema que eu li, muito bonitinho, que eu acho que tem muito a ver com cada um de nós. Eu tentei achar quem é a autoria desse poema, tudo indica que é de Antônio Pereira, mas eu achei ele tão bonitinho, então eu acho que tem muito a ver com o que nós falamos hoje, ok? Ele chama A Pedra. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o camponês, cansado da sua lide, da pedra fez um assento. Drummond, sobre a pedra, profetizou. Davi matou Golias. Michelangelo extraiu-lhe uma bela escultura. Em todos os casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento, tá? E ainda vou completar. Sêneca disse, crie bons hábitos e torne-se escravo dele. Você não escova os dentes todo dia? Você não bebe água sempre, mesmo sem sede, porque você sabe que isso é importante? Crie bons hábitos. Quando vier um mau pensamento, deixa ele de ladinho. Quando você vai falar uma coisa, não fale. Pense a respeito. Já dizia Bezerra, rogando a ele, nosso divino benfeitor, que a todos nos abençoe e nos dê a sua paz. E eu termino aqui com uma saudação franciscana de paz e bem para todos. Gratíssima, gente, por sua atenção. Espero que eu tenha tocado seu coração, tá? E quem sabe até uma próxima vez, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Centos beijinhos, cheios de saudades. Até uma próxima, se Deus nos permitir.